Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos. Meu Instagram é @escolhainvestirsemempre. Segue lá, é super importante para a gente ficar próximo, para você me dar feedbacks e para a gente estar sempre melhorando. E hoje, pessoal, nós vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias, mas a gente vai focar em um tema principal. A gente vai falar muito sobre eleição, pessoal. Eleição chegou! Estamos na véspera do processo eleitoral de 2022, a menos de 50 dias de 2022, e agora o tabuleiro está começando a ficar claro. Pessoal, a eleição de 2022 vai ser muito definidora dos próximos anos do Brasil. A gente já vinha há muitos anos, né? Se não me engano, acho que desde 2012, a gente já vem com déficits primários, né? O nosso orçamento nunca fecha, o orçamento do país, ele nunca fecha positivo há muito tempo já. E aí, para a gente ter uma perspectiva de melhora nisso, que é extremamente essencial para o mercado, isso passa totalmente pelos caminhos que a política vai percorrer o ano que vem. Então, a gente não sabe, não tem como saber, essa eleição é extremamente imprevisível e o que a gente está vendo é que a gente tem um cenário que ainda está se desenrolando, a gente não sabe exatamente quem vão ser os candidatos. O que a gente sabe? Então vamos entrar no assunto. O que a gente sabe para a eleição de 2022? Sérgio Moro está no jogo. Ele anunciou ele anunciou sua filiação ao partido Podemos, né, o mesmo partido do senador Álvaro Dias. E aí agora ele se colocou à disposição para uma campanha presidencial. E olha que interessante que ele falou. Ele falou que ele não vê isso como um projeto pessoal. Ele várias vezes no passado deu declarações que não entraria para a política. Só que agora, pela forma como que ele colocou, ele está se colocando numa situação de que ele está atendendo a clamor das pessoas que vem pedindo muito para ele para representar essa esperança de uma terceira via. Como a gente já vinha falando aqui em outros programas, ele jogando parado, pessoal, sem fazer nada, já estava como terceira via, com 10% em várias pesquisas eleitorais. Então, Ciro Gomes, que vinha ali em quarto, né, que vinha ali tentando chegar próximo do Sérgio Moro nas pesquisas, a gente viu que ele não conseguiu muito esse sucesso e agora o Moro se consolidou, anunciou então a filiação ao Podemos e, pessoal, é muito interessante que ele está marcado para ir no Flow. Quem conhece aí o Flow Podcast? Pessoal, o Ciro Gomes já foi no Flow, o Mandetta já foi no Flow, a maioria dos candidatos já foi no Flow, o Lula parece que vai ao Flow, já combinou de ir, e o Sérgio Moro vai na sequência. E aí fica a dúvida, será que o nosso presidente Bolsonaro vai também ir lá, dar a cara a tapa, bater um papo com o pessoal do podcast, enfim, fazer um papo mais informal, algo que a gente não vê normalmente os candidatos fazendo nesses processos eleitorais. Então, seria muito interessante. Bom, hoje, sem dúvida nenhuma, Sérgio Moro é a melhor aposta para a terceira via, pelo menos pelo que a gente vê nas pesquisas eleitorais. Porém, o homem está solto. Luiz Inácio Lula da Silva saiu da cadeia para tentar a presidência. É isso aí. Então, a rejeição dele é muito grande, né? A gente precisa lembrar que a rejeição do PT é fortíssima, né? E a do Lula também é muito grande. Porém, o Bolsonaro tem feito um trabalho muito incrível de piorar a sua rejeição, né? Então, ele está chegando em níveis de rejeição muito altos. E isso permite ao Lula sonhar em ganhar, né? É interessante que as pesquisas que a gente tem acompanhado até agora também mostram que o Lula vem ganhando praticamente de todos os candidatos nas pesquisas de segundo turno e ainda está se aproximando de perto de 50% no primeiro turno ainda, né? Então, ou seja, existe ainda o risco do próprio Lula se candidatar e sair vencedor no primeiro turno. É assim, apesar das pesquisas mostrarem isso, ainda está muito em estágio inicial, né? A gente não consegue ver o que vai ser daqui a um ano. Porém, a questão do Lula está fortalecido, ele está muito fortalecido agora com essas vitórias judiciais que ele teve, né? Da questão da suspeição do Sérgio Moro, que mandou todos os processos de volta para a primeira instância, enfim. Então, de forma nenhuma ele foi inocentado em nada, tá? Porém, a perspectiva dele ser punido agora fica cada vez mais longe, porque existe a prescrição. Então, muitos desses processos podem acabar prescrevendo antes de chegarem à sua conclusão. E aí, com isso, até chegar lá, com certeza, se ele disputar a eleição, pode ter ganho, né? E isso aí certamente vai ficar para depois, vai caducar. Então,
Sérgio Moro, terceira via. Lula, o candidato mais forte do momento, sem a menor dúvida, mas ao mesmo tempo que tem a pior rejeição. Bolsonaro, trabalhando muito duro para fazer a rejeição dele superar a do Lula, né, fazendo muita coisa aí que está dando muita manchete. Né? A questão da COP26, que ele nem se dignou a ir lá, nem foi lá, todos os chefes de Estado foram lá e aí o Bolsonaro nem se dignou a ir lá. Ele foi na reunião do G20, não conversou com ninguém, não fez nenhum acordo bilateral, enfim, né? Foi uma coisa assim que foi só para passar vergonha. Tentou conversar com o Recep Erdogan lá, acho que é primeiro-ministro, não sei se é presidente ou primeiro-ministro da Turquia, e conversou só com ele, mais ninguém, e com os garçons lá do evento. Bateu bastante papo lá com o pessoal, os garçons que foram bem gente boas com ele. Então, e o que a gente tem além disso? A gente tem o PSDB com uma briga interna. Existe o João Dória, muito forte por conta de ser governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o maior PIB do país. Existe o nosso Eduardo Leite, né, governador do Rio Grande do Sul, está muito bem cotado, conseguiu o apoio do Diretório de Minas Gerais, do PSDB, né, apoiado pelo pessoal do time do Aécio Neves. Então, em vários estados ele vem crescendo, né? O Eduardo Leite está ganhando força, mas ele é muito jovem, né? E aí talvez isso pese um pouco contra ele também, mas ao mesmo tempo o perfil conciliador que ele traz, isso está sendo muito bem visto, né? Isso está sendo muito positivo em termos eleitorais, né? Ele tem um perfil muito conciliador, né? De diálogo, conversar com todas as forças. Então ele é um cara muito aberto ao diálogo, isso tem favorecido muito ele. E tem também o Arthur Vigílio, né, que foi senador pelo Amazonas, foi prefeito de Manaus, que é um cara extremamente preparado, extremamente inteligente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando trabalhei lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele é muito querido, muito educado, muito gentil, muito inteligente. E claro, né, se fosse em termos de preparo, talvez ele teria um destaque maior. Né? Ele é muito bem preparado, muito experiente, né? já teve uma vida pública muito longa, mas a questão é que numa visão nacional, ser conhecido conta muito. Né? Então o João Dória é muito mais conhecido do que os outros dois no cenário nacional. Então, depois do PSDB, a gente tem o Mandetta, está super bem cotado também, né, aparecendo em várias pesquisas. Ele está sendo cotado como vice dos sonhos do Moro. Né? Vamos ver se o Moro vai efetivamente conseguir essa dobradinha com o Mandetta. Né? Muita gente fala que essa seria a chapa dos sonhos da terceira via, Moro e Mandetta. Né? Vamos ver se isso vai se concretizar. Além disso, a gente tinha ainda no páreo também Simone Tebet, tem o Ávila, né? Acho que se não me engano é Luiz Ávila, que saiu candidato pelo Partido Novo. Enfim, tem alguns outros outliers aí, né, correndo por fora. Mas quem está efetivamente na disputa hoje, eu diria que são 4 candidatos. Bolsonaro, Lula, Moro e Ciro Gomes. Esses 4 realmente são os 4 que estão no pelotão de frente. E aí, vamos falar então um pouco sobre a visão do mercado de cada um deles. Se o Bolsonaro ganhar, o que a gente está vendo é que o mercado está cada dia menos confiante na capacidade do Bolsonaro e do governo dele de entregar resultados. Né? O que vinha sendo falado no início do governo, reduziu muito os juros, reduziu a inflação, melhorou a economia, muito disso está se perdendo, enquanto os juros estão explodindo, subindo muito, o câmbio muito alto, muito descolado da realidade, né? Isso por pura tensão política. Então, o mercado não tem, pelo menos do que eu tenho visto, pessoal, não tem sido muito positivo em relação a uma reeleição do Bolsonaro. Vários expoentes, né, da Faria Lima, o próprio Stuberger, do Fundo Verde, já falou que não vota de jeito nenhum nem em Lula nem em Bolsonaro, que são ambos populistas. Né? Então, o Bolsonaro realmente, nesse sentido, ele teria que fazer uma repactuação com o mercado para ver se o mercado comprava de volta uma ideia de ficar de bem, vamos dizer assim, né, numa eventual reeleição. O Lula, ele tem 2 visões. Se ele vier muito populista, muito à esquerda, muito extremo, ele pode assustar muito o mercado. E ele tem experiência com isso. Foi justamente quando ele vamos dizer assim, se moderou, né, quando ele fez a carta ao povo brasileiro, que ele conseguiu retomar, né, o apoio necessário para ganhar a primeira eleição. Então, o Lula, ele tem essa questão. Se ele vier muito extremado, ele pode assustar o mercado. Agora, se ele vier com um discurso mais conciliador, mais moderado, mais de centro, e, por exemplo, quem era a equipe do Lula no primeiro governo dele? Era o quê?
o Palocci na economia, era Marcos Lisboa, era o Henrique Meirelles, enfim, eram pessoas extremamente respeitadas pelo mercado. Então, eu já vi isso muito do pessoal da Faria Lima. Olha, se vier o Lula e colocar o Meirelles de volta lá na Fazenda, colocar, enfim, pessoas respeitadas pelo mercado, impostos chaves da visão econômica, colocar, por exemplo, Mansueto Almeida na planejamento, enfim, em algum ministério chave ligado à questão fiscal, isso poderia ajudar muito e convencer o mercado de que o Lula dessa vez vai voltar ao que seria o governo dele que deu certo, né, que gerou crescimento econômico, enfim, que não aumentou demais gastos, né? A gente sabe que o governo do PT é um governo muito perdulário, muito gastador, mas que no início, pelo menos no Lula 1, ele seguiu estritamente a cartilha de fazer uma política fiscal responsável, uma política fiscal sustentável. Então, a gente precisa ver quem é o Lula que vai vir. Ele não tem dado muitos discursos públicos, ele tem feito mais encontros particulares, né? Então, isso vai ser interessante quando começar a ter debate, quando começar a ter mais discursos, que a gente tenha mais insumo para pesquisar e entender o que está acontecendo. Isso vai ajudar muito, tá? Bom, e aí Sérgio Moro é a incógnita, né? Recentemente ele anunciou um dos nomes econômicos, é o Pastore, né? Um economista que já foi presidente do Banco Central no governo Figueiredo, né? Então é um cara experimentado, conhece muito de economia, né? É um cara crítico, ele tem posições muito firmes, então é uma pessoa que o mercado em geral tem uma visão muito positiva, mas ainda não vi muita repercussão dessa primeira indicação do Moro, né? Então vamos ver como é que o mercado vai reagir a isso, né? Que ele tem um nome bom, com certeza ele tem, o Pastore, né? Bom, e o Ciro? O Ciro ele ainda não anunciou quem seria o seu time econômico, mas ele entende muito de economia, né? Então o Ciro seria um candidato fortíssimo olhando por esse ponto de vista econômico, só que com uma visão bem oposta ao que a gente está vendo do Bolsonaro, ao que a gente vê de segmentos mais à direita, né? Então vai ser interessante ver como que o Ciro vai se colocar dentro do debate econômico, né? Se ele vai ficar um pouco mais à esquerda, um pouco mais de centro, né? Se ele vai ser um pouco mais liberal. A gente sabe que historicamente nas eleições que ele participou, ele teve problema em angariar apoio do mercado, apoio do empresariado. Então, vamos ver, né, se ele vai reverter essa visão, né? Ainda existe o buchicho, a fofoca, de que o próprio Joaquim Barbosa pode sair candidato pelo PSB. A gente não sabe se isso vai sair ou não, ou até mesmo dentro de uma chapa com alguém. Então, a questão é que o jogo está muito aberto. E esses 4 candidatos, o mercado ainda não tem, assim, vamos dizer, nenhuma predileção. Sem dúvida nenhuma, o que está menos rejeitado a princípio seria o próprio Moro, né? Isso na visão do mercado, até pela indicação do Pastore. Mas a situação é a seguinte, pessoal, eleição no Brasil é volatilidade na veia, porque como eu falei, a gente é um país que há muitos anos não fecha suas contas no azul, a gente está se endividando ano a ano e essa dívida, se ela continuar crescendo, vai erodir a confiança no país e aí a gente vai ver o dólar que está 5,60, 5,70, a gente vai achar o dólar a R$6 barato, se a gente tiver uma perda total da visão fiscal, né, de uma âncora ali de estabilidade e de previsibilidade em relação à questão fiscal do nosso país. Bom, o que eu recomendo, pessoal? Muito cuidado nos investimentos do ano que vem, vai ter muita volatilidade, eu recomendo muito que todos tenham caixa, tenha o máximo possível que você consiga de caixa, porque vai ter oportunidade. A gente vai ver papéis classe A sendo vendidos a preço de banana em determinados momentos de estresse, quando vier alguma notícia que o mercado não goste. Então isso pode ser uma grande oportunidade. Lembrando, toda crise, pessoal, traz oportunidades. Então, se você não começou a investir ou se você já está investindo e está pensando o que fazer, eu sugiro que você consiga ter o máximo de caixa para que aí ano que vem, quando vier esse momento de turbulência, a gente consiga aproveitar as oportunidades, tá bom? E sempre lembrando que tudo que a gente fala aqui no programa, pessoal, não são recomendações de investimento, tá? A ideia do nosso programa é trazer informações educativas, informações de cunho informativo para poder justamente vocês terem mais informações do mercado e conseguirem ter melhor oportunidades de investimento. Mas sempre lembrando que quando a gente fala aqui de ações, de empresas, nunca é uma sugestão de alocação direta, tá bom? Bom,
Então hoje a gente fez esse bate-papo especial sobre eleição. Espero que a gente consiga ter um país melhor, né? Um país unido, e quem quer que vença ano que vem, pessoal, que governe para todos, né? Que governe para todos os brasileiros, que faça um governo que priorize a educação, que priorize os investimentos produtivos, que priorize a eficiência, né, na gestão pública. A gente sabe que o pior gargalo do país para crescimento é a eficiência, então a gente precisa conseguir fazer com que a eficiência entre na agenda, pessoal. A gente precisa conseguir que o aumento da eficiência, que a gente só vai conseguir com investimento em educação, em tecnologia, em desenvolvimento, em pesquisa, que a gente vai, só com esses investimentos é que a gente vai conseguir dar um salto, para a gente sair de um país de renda média para um país de renda mais alta. Então, vamos ficar de olho, pessoal, pesquisem, né, se informem, façam um voto consciente, cobrem os seus candidatos, entrem em contato. Hoje em dia é muito mais fácil pelas redes sociais ter acesso direto. Então vamos tentar e vamos ver se com isso, se com uma eleição que seja um pouco mais transparente, né, que a gente consiga que as pessoas conversem mais, com um pouco mais de diálogo, com um pouco mais de empatia, vamos ver se a gente vai ter um país melhor. A expectativa é que, trocando ou não o governo, a gente tenha um ano que vem muito melhor do que esse ano. Agora, pelo que o mercado tá delineando, se trocar o governo, e principalmente se vier um governo novo, não experimentado, isso pode fomentar um otimismo, né? Uma expectativa positiva. Vamos torcer para, em qualquer cenário, que venha esse positivismo, mas se vier uma terceira via, poxa, tanto melhor, né? Ainda mais se realmente se concretizar essa visão de uma expectativa positiva a partir de uma novidade. Então, vamos conferir ano que vem como é que vai ser e a gente se fala. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.